Oi, meu nome é Ivan Bonaldo e hoje eu vou falar sobre os conflitos biológicos. Então, segundo a nova medicina germânica, os conflitos biológicos representam situações de hiperestresse onde eu não pude nem fugir ou eu não pude atacar devido a uma situação. Então, esse conflito de estresse, ele representa um momento dramático e inesperado, onde eu vivi uma situação no isolamento. Ou seja, eu estava sozinho, sem poder compartilhar com ninguém aquele sentimento ou aquela frustração que eu estava vivendo naquele momento. Então eu não pude desabafar, eu não pude falar ou expressar minha raiva, minha tristeza, seja para quem seja. Então, uma das maneiras de a gente poder tirar um pouco ou diminuir a intensidade desse estresse é compartilhar. Então, quando a gente tem um amigo do peito, alguma pessoa de confiança, uma pessoa que a gente possa expressar aquele sentimento de raiva, de tristeza, de angústia, perante alguma situação de estresse, a gente consegue diminuir a percepção ou a intensidade daquela frustração. Seja um estresse de uma raiva, de uma discussão, desentendimento, uma desvalorização que você passou, seja no ambiente profissional, seja no ambiente familiar, seja por um acidente que às vezes a gente viveu, uma situação inesperada, dramática, de frustração, que eu não pude às vezes expressar aquilo que eu estava sentindo no momento, ou seja por uma perda, onde eu não pude falar para a pessoa tudo que eu gostaria antes dela morrer, ou mesmo numa separação com relação a alguém que você amava muito, que você às vezes não pôde falar tudo aquilo que você gostaria de falar para ela, seja um eu te amo, seja eu estou com saudade, seja o que seja. Mas quando a gente consegue expressar de alguma maneira essas palavras, esse sentimento para alguma pessoa, não necessariamente para a pessoa que eu vivi aquele estresse, porque nem sempre vale a pena a gente tocar em alguns assuntos com algumas pessoas. Por exemplo, se eu tenho raiva de alguma pessoa, ou se minha mãe, meu pai me fez algum mal em algum momento, talvez há 20 anos, há 30 anos atrás, nem sempre vale a pena voltar àquele assunto. Mas eu poder expressar com alguém, seja com um terapeuta, um psicólogo, um amigo, isso já diminui a intensidade daquela frustração. Eu atendo várias pessoas que às vezes passaram por situações mesmo de abusos sexuais, que foram vividas de infância e depois dos 40, 50 anos elas ainda guardam aquilo somente para elas. Então, o ser vivido no isolamento, sem poder compartilhar, faz com que a intensidade do sintoma desencadeado por aquela frustração, ele aumente intensamente. Então, quando a pessoa simplesmente consegue compartilhar aquela situação com alguém, isso já diminui a intensidade daquela frustração e o sintoma tende a ser menor ou menos prejudicial para aquela pessoa. Uma forma também que se tem sido falado bastante nos últimos tempos é de você escrever uma carta. Então, se você não pode falar com a pessoa, ou mesmo a pessoa já faleceu, você pode dedicar uma carta a essa pessoa. Então, você vai colocar a informação que você gostaria de ter falado para essa pessoa num papel, escrevendo tudo o que você sentiu, que você se incomodou, todas as frustrações que você viveu perante aquela pessoa, seja da forma que você gostaria de ter falado na infância, ou que você gostaria de ter falado na vida adulta, mas fale exatamente o que você gostaria de ter falado. E depois de expressar isso numa carta, você não vai precisar entregar para essa pessoa, mas simplesmente você possa sentir como tirando peso das tuas costas perante aquela situação que já se foi. Porque uma das verdades é que o perdão não necessariamente é você esquecer o que passou, mas sim tirar o peso das tuas costas perante aquilo que aconteceu. Então você não precisa mais ficar carregando esse peso, essa frustração, somente a forma de deixar para lá aquilo que se passou, talvez diminui o peso de você e você consiga viver com uma qualidade um pouco melhor e com uma saúde um pouco melhor. E depois que você escreveu essa carta, existem algumas teorias de que você pode ou queimar essa carta, então ninguém precisa saber, ninguém precisa ler essa carta, simplesmente você, só como se fosse uma forma de desabafo, de você poder compartilhar com algo. Então não necessariamente você precisa compartilhar com alguém, mas simplesmente o compartilhar com o papel já é uma forma de você tirar um pouco o peso daquela frustração sobre você. E depois você queima como se tentasse jogar esse passado para trás e recomeçar daqui para frente. E outras pessoas acabam falando em você amassar esse papel, encharcar e enterrar. Então, alguns acreditam que
encharcando o papel e enterrando para as pessoas que estão vivas já. Então, se você escreve uma carta para uma pessoa que ainda é viva, então você encharca e enterra. E para as pessoas que morreram, você queima como se acendesse e elevasse essa fumaça da frustração e que o passado realmente fosse deixado no passado e você pudesse recomeçar. Então essa é a dica de hoje. Deixe o passado para trás, reflita e expresse com quem você puder ou numa carta o que se passou e perdoe. Até a próxima dica.